A noite era espessa como óleo, queimado quando os últimos estalos da fogueira se apagaram. A areia do deserto ainda estava quente sob os corpos exaustos dos homens da gangue, suas peles sujas de sangue e suor refletindo a fraca luz das estrelas. A guerra nunca descansava, e agora, após o discurso do juiz Holden sobre a natureza inevitável da violência, os sobreviventes sabiam que estavam mergulhados em algo muito maior que eles mesmos. Não havia retorno, não havia descanso. O menino, ainda de olhos abertos, olhava para o céu, mas as palavras do juiz pareciam ecoar dentro dele, como se tivessem sido gravadas em sua própria carne. Eles partiram antes do amanhecer, como sempre faziam. O deserto os acolheu novamente, sem piedade. As provisões escasseavam. A água se tornava um fantasma inalcançável. O menino, Tobin e Twadvine tentavam manter o ritmo da marcha, mas sabiam que estavam sendo seguidos, e cada passo que davam era observado. O juiz os acompanhava, mas ele não marchava como os outros. Ele caminhava com um tipo de tranquilidade absoluta. Um homem sem pressa, sem limites, como se fosse o dono do tempo e do espaço. E logo, as sombras se fecharam sobre eles. A perseguição foi brutal. Os índios Yuma, sedentos pela vingança dos escalpos de seu povo, caíram sobre os homens como espectros em meio ao calor escaldante do meio-dia. O menino sentiu a flecha perfurar a sua perna antes mesmo de ouvir o som do arco. Ele caiu, mas Twadvine o puxou pelo braço, arrastando-o através da poeira. "Consegue andar?" perguntou ele. "Que remédio!" respondeu o menino, segurando a haste da flecha com os dedos trêmulos. Eles continuaram, mas o destino já estava selado. Os gritos ecoavam ao longe quando Glenton caiu. O líder da gangue, o homem que comandava chacinas sem hesitação, teve a garganta aberta e seus olhos arrancados de sua caveira ainda viva. O deserto o engoliu sem cerimônias. O bando estava dissolvido, os sobreviventes dispersos como folhas ao vento, mas o juiz não foi tocado. Quando o menino, ainda mancando, conseguiu alcançar um pequeno vale rochoso onde Tobin estava escondido, o velho ex-padre apontou para o horizonte. "Ele nunca morre", sussurrou a voz embargada pelo terror. O menino olhou e viu. O juiz estava ali, de pé sobre uma duna, uma figura projetando-se contra a luz vermelha do crepúsculo. Seu chapéu largo e seu manto sujo pelo deserto davam-lhe um ar profético, mas era seu olhar que congelava qualquer tentativa de fuga. Ele não correu atrás deles, ele apenas observou, como se soubesse cedo ou tarde eles voltariam para ele. Dias se passaram, em meio ao tormento da fome e da sede. Tobin e o menino se separaram de Twadvine, que tomou seu próprio caminho. No terceiro dia, Tobin caiu exausto. O menino tentou ajudá-lo, mas ambos sabiam que estavam à beira da morte. Quando ergueram seus olhos, que estava ali novamente, o juiz Holden, sem suar, sem marcas de cansaço, caminhava até eles. "Vocês correm como ratos, mas o deserto não perdoa. O destino sempre cobra sua dívida." A voz do juiz era tranquila, quase amistosa, como se estivesse explicando alguma coisa a um grupo de crianças. Tobin, num ato de desespero, ergueu sua pistola e disparou. Mas o clique seco ecoou no silêncio. Nenhum tiro. O juiz sorriu e disse: "A guerra não escolhe seus favoritos. A guerra é justa, porque é inevitável." Ele se virou e desapareceu na noite. A cidade surgiu como uma miragem. San Diego. O menino nunca tinha visto o mar antes, e ali estava ele, respirando o sal no ar, observando a vastidão negra das águas sob a luz da lua. Ele sentiu algo próximo da paz, mas isso durou apenas um instante, pois, quando se virou, o juiz estava ali, sempre ali, e ele dizia:
O oceano não pode te purificar, menino. O sangue que você derramou vive dentro de você. O menino não respondeu, mas sabia que era verdade. Anos se passaram. O deserto, antes cenário de chacinas e cavalgadas febris, agora era apenas poeira esquecida sob o vento do tempo. O menino tornou-se homem, não por escolha, mas porque o mundo o forçou a continuar respirando. Ele vagueava por vilarejos poeirantes, cidades esfareladas pelo sol e pela violência, onde a moral era tão escassa quanto a água. Ninguém o esperava em lugar nenhum. Dormia em pensões baratas, às vezes nas sombras dos celeiros, outras sob as estrelas que testemunhavam, indiferentes, tudo aquilo que os homens esquecem. Ele falava pouco, trabalhava quando podia, mas quase sempre andava, sempre andando, como se algo o seguisse. E o seguia. O juiz, sempre ele. Aparecia em tavernas, rodeado por homens rudes que riam de piadas que ninguém entendia, ou em becos, como uma sombra elegante de chapéu branco, soprando fumaça para o céu noturno. Em certos momentos, parecia não estar lá. Em outros, parecia ser a única coisa que existia. O homem fingia ignorá-lo, mantinha os olhos baixos, o passo firme, o silêncio armado. Mas havia algo nos encontros, não confrontos, que deixava claro: aquilo não acabará, nunca acabaria. Certa noite, o homem encontrou uma criança sozinha à beira da estrada, descalça, olhos sujos de poeira e medo. Ele hesitou, depois deu-lhe água, ofereceu um pedaço de pão velho e disse poucas palavras. A criança o seguiu por um tempo, mas, como tudo no mundo não permitiu redenção, a criança morreu de fome, ou de bala, não se sabe. Só se sabe que morreu. E o homem carregou o corpo até a cidade mais próxima, sem chorar, sem dizer nada. Apenas o enterrou com as suas próprias mãos, e depois foi embora. O juiz estava lá, é claro, observando de longe, sempre limpo, sempre sorrindo, como quem esperasse o inevitável. O homem continuou sua marcha solitária por mais alguns anos. Em cidades maiores, ninguém o notava. Em cidades pequenas, desconfiavam. Sempre havia olhos o julgando, mesmo quando não fazia nada. E então, em uma noite qualquer, sob um céu sem estrelas, enquanto caminhava pelas ruas escuras de uma cidade costeira, foi preso. Não houve acusação clara, ninguém explicou o motivo, nenhuma testemunha, nenhum juiz de tribunal. Apenas mãos o agarrando no escuro, vozes ordenando, ferro frio trancando as portas. Como se o mundo, enfim, decidisse que ele já havia caminhado demais. E então, na cela sozinho, o homem esperou. Mas ele já sabia que ninguém iria vê-lo. Ele viu enforcamentos acontecerem um por um. Homens se debatendo enquanto a multidão aplaudia e ria. A morte era entretenimento. E então, como um espectro, o juiz apareceu na soleira de sua cela, vestindo um traje limpo e elegante, segurando um charuto entre os dedos, e perguntou: "Então, como vai?" Com um sorriso que não era humano. O menino olhou para ele e finalmente entendeu. Não importava para onde fosse, não importava o quanto tentasse fugir. O juiz não era apenas um homem, ele era a guerra. Ele era o deserto. Ele era o próprio mundo. E o mundo não perdoa ninguém.